Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos fazer uma live muito especial. Vamos falar um pouco com você que é empresário e também profissional da área de recursos humanos. Então, hoje eu preparei um conteúdo bem especial, bem específico para falar exatamente sobre para esses dois públicos. Então, se você é um empresário que está buscando dobrar o seu faturamento, melhorar seus resultados, conseguir efetivamente transformar aquilo que você colocou como meta, como objetivo da sua empresa, e não está conseguindo alcançar isso, muitas vezes o empresário ele acaba desistindo, e esse eu acredito que é sim o maior problema que existe, quando ele desiste dessa possibilidade, dessa intenção dele, ele fala assim, puxa vida, eu já estou há tanto tempo fazendo isso, ou aquilo que eu transformei no que era o meu sonho, o meu projeto, ele não está funcionando, ele não está dando certo, e aí chega num determinado momento em que ele fala, tá bom, eu acho que, de repente, não é isso que eu preciso, não é esse meu projeto, não nasci para atuar dentro dessa área, e aquilo que eu conseguir daqui para frente vai ser apenas consequência do que eu já construí. E eu quero falar exatamente com você que é empresário, que por diversas vezes já tentou entender como é que funciona a sua empresa, como é que você melhora os processos, como é que você consegue desenvolver um trabalho que traga efetivamente aquele resultado que você está buscando. O que a gente percebe muitas vezes? Vamos pensar no que é o contexto do empresário. É o cara que tem um sonho, tem um projeto, ele acredita em algo que ele faz e que ele aprendeu a fazer, e ele vê aquilo como algo diferente, como algo exclusivo, e ele se lança no mercado. Ele começa a fazer e não é a coisa mais comum que existe, é você ter esse tipo de empresário que começa a fazer e faz as coisas individualmente. Ele tem um projeto, ele tem uma ideia, ele gosta daquilo e ele vai e começa a fazer. Muitas pessoas fazem exatamente dessa forma. E isso é muito bom, isso é muito bacana, porque você agir, você fazer dessa forma, muitas vezes, além de proporcionar o seu conhecimento, além de você dar acesso a outras pessoas, você muitas vezes acaba sendo aquela pessoa que acaba gerando empregos e movimentando as pessoas, a economia, a sociedade de uma maneira geral. Então, quando a gente pensa na trajetória do empresário, o que a gente vê? Alguém que tem uma crença muito forte, que algo que ele faz, o que ele acredita, vai dar certo, que ele é capaz de ajudar e transformar a vida das pessoas, e ele acredita muito no seu potencial. O que eu quero falar para você, especificamente, é que isso é muito bom, isso é muito valioso, e que muitas vezes você acaba não dando sequência naquilo que você busca, naquele seu projeto, porque você acredita que chega uma hora que cansa você tentar desenvolver, tentar construir, tentar montar um negócio e muitas vezes você não consegue encontrar o time adequado. O que a gente sabe? Que as organizações elas têm uma construção, ela tem um momento, ela tem fases, né? Ela vai se desenvolvendo e vai crescendo, por isso até que muitas vezes é difícil as pessoas entenderem, mas a organização, a empresa, o empresário, muitas vezes, ele tem um sentimento, ele tem uma característica, aquilo que é quase como um filho que ele construiu, que ele criou. E muitas vezes isso é real, né? Por quê? Porque ele viu tudo aquilo começar, construir, montar, se estruturar, e de repente ele está o quê? Tentando fazer com que aquilo se desenvolva e não acontece. E não acontece por quê? Porque ele olha para processos, ele olha para etapas, ele olha para situações e, às vezes, ele começa a olhar para a empresa dele em pequenas situações, pequenos pontos, no qual ele acha que aquilo teria um desenvolvimento e, muitas vezes, a empresa dele para porque faltam pessoas para alcançarem aqueles objetivos,
alcançarem aquelas metas, alcançar aquilo que ele está buscando. E eu estou aqui para falar que isso não necessariamente seja o maior problema de uma organização, ou esse não precisa ser o maior problema da sua organização. É possível, sim, de uma forma com que você tenha as suas metas, o seu objetivo, que você trace seus planos, que você organize e diga, poxa, eu preciso que a minha empresa ela tenha essa estrutura, ela tenha esse papel, ela faça isso. Quantas e quantas oportunidades você enxerga como empresário, você diz assim, cara, o problema desta empresa é esse produto que eu tenho para vender. O problema dessa organização é isso que eu tenho para oferecer. Eu tenho a solução ideal para essas pessoas, para essas empresas, para quem quer que seja. E muitas vezes, o que a gente percebe é que o empresário ele se sente cansado. Por quê? Porque ele diz assim, mais clientes, eu vou precisar de mais pessoas, mais funcionários, mais gente trabalhando comigo. E quando ele começa a pensar, ele começa a ver as pessoas que já trabalham com ele, que já estão com ele, ele diz assim, puxa vida, é pura sorte eu ter essas pessoas trabalhando comigo. Muitas vezes, a gente acaba se deparando, o empresário, ele acaba sendo até muito mais propício a esse tipo de coisa. Quem trabalha com RH, quem trabalha com seleção de pessoas, sabe que o processo de seleção dos profissionais ela é uma etapa extremamente fundamental, porque não adianta eu imaginar que eu vou colocar uma pessoa dentro da minha empresa, essa pessoa vai vir com seus hábitos, com as suas características, sua forma de pensar, e eu imaginar que, por ela fazer parte da minha empresa, ela vai se adequar à necessidade que eu preciso. Eu gosto muito de uma frase que é assim, da onde se espera, eu gosto dessa versão, da onde menos se espera é da onde não vem nada mesmo, sabe? É da onde não sai mesmo. Algumas pessoas pensam de uma maneira diferente. Nossa, aquele funcionário que eu coloquei para fazer aquele trabalho, puxa, que legal que foi. Da onde menos se esperava é onde vieram os maiores resultados. E eu acho que muitas vezes a gente acaba, o empresário, e eu me coloco dentro desse contexto, o empresário acaba jogando com a sorte. Ele acaba, de alguma forma, olhando lá uma quantidade de currículos, uma quantidade de perfil, ele sabe que ele precisa de uma pessoa e ele faz o quê? Ele escolhe, muitas vezes, de uma maneira aleatória, sem um critério específico. Então, eu já acompanhei diversas empresas nesse processo de seleção, eu já participei de diversos processos de seleção, acompanhando, orientando, às vezes a gente fica, não, puxa, quem é a melhor pessoa? E, normalmente, a melhor pessoa dentro de uma entrevista, não necessariamente ele é o melhor funcionário. Poxa, Cláudio, mas se a entrevista não é aquilo que vai determinar ou que vai me ajudar a definir quem é a pessoa certa, o que é que vai ser então? O que eu vou poder utilizar? E aí eu tenho que te falar que, de repente, um conjunto dessas situações. Eu, dentro da área de recursos humanos, eu já acompanhei muitas vezes um tipo de profissional que ele é quase que eu diria assim, ele é um especialista em processo de seleção, né? Então, quando ele vai participar dentro de uma organização, quando ele vai participar dentro de uma organização, quando ele vai participar de um projeto, de alguma coisa, quando você chama ele para uma entrevista, ele é fora de série. Ele é extraordinário. Ele é aquela pessoa que você diz assim, como essa pessoa é boa. Puxa vida, como essa pessoa é boa. Como é que uma pessoa tão boa, com um perfil tão bom quanto esse, ele está fora do mercado? Você fica surpreso, você fala, cara, não é possível. Ele tem que ser realmente muito bom. Ele é muito bom, ele é fora de série. Por que essa pessoa não está trabalhando? E aí, normalmente, você chama essa pessoa para trabalhar e quando ela entra na organização é que você percebe. E, às vezes, não dá nem tempo de perceber. Eu acompanhei durante algum tempo pessoas que ficavam 2 meses, 3 meses. O máximo que ele ficava dentro de uma empresa era 6 meses. Ele tinha currículos, essas pessoas tinham currículos assim,
invejáveis, eles trabalharam nas maiores empresas. Se você pegasse o currículo aonde ela já trabalhou, muitas vezes era parecido com um tabloide de um supermercado, sabe? Ele passou por grandes empresas, ele trabalhou, ele fez, só que efetivamente nenhum deles ele conseguiu ficar tempo suficiente ou promover resultados ou transformação que a empresa precisa. Então, o RH é responsável por isso? Ele é culpado por isso? Na verdade, não. Por quê? Porque existe aquela pessoa que tem, sim, aquele perfil e aquela habilidade em participar desses processos e ter o resultado dela. O que o RH pode fazer? E aí eu penso no RH como uma grande empresa, como um banco, como o que quer que seja. O que o banco faz? O que você faz na sua casa para evitar que o ladrão entre? Você coloca cadeado, você põe chave, você tranca a porta, você procura fazer estratégias para evitar que isso aconteça. O que o banco faz para que ele não tenha lá ação de pessoas que queiram roubar, pegar acesso ao cartão de crédito, esse tipo de coisa? O que o banco faz? O banco vai lá, contrata software, contrata profissionais, faz uma série de coisas e vai o quê? Vai colocando as pessoas ali, vai criando estratégias para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E o que o RH pode fazer? O RH faz exatamente a mesma coisa. Ele cria ferramentas, ele cria mecanismos para poder, de certa forma, saber selecionar de uma maneira mais assertiva quem são as pessoas que farão parte dessa empresa, parte desse projeto. Então, o que eu estou te falando, empresário? Se você tem o seu negócio, acredita naquilo que você faz, passou já por centenas de experiências, centenas de projetos, começou com uma ideia bastante sólida, começou com a construção do seu projeto, pegou aquilo que você sabia fazer e colocou em ação, pô, legal, parabéns, muito bom. Se você já rompeu essa barreira e já tem uma empresa estruturada, diversos profissionais e também, de repente, profissionais da área de recursos humanos te ajudando, trabalhando nesse projeto, pô, fantástico, muito bom tudo isso. O que nós estamos aqui e o que eu quero falar para você é que é possível, sim, usar novas tecnologias, novas ferramentas, novos mecanismos para que você possa fazer o quê? Evitar que aquela pessoa que não vai trazer o resultado entre na sua organização, venha fazer parte da sua organização. E como é que você faz isso? Você faz isso de uma maneira organizada, de uma maneira estruturada. Você começa a olhar e falar, opa, peraí, então, deixa eu ver, quantas pessoas, o que você já não acompanhou disso? Muitas vezes você chega lá, você vai, olha, eu preciso, recentemente um colega viu e falou, olha, como é que a gente faz o processo de seleção aqui? A gente disponibiliza a vaga, coloca lá no portal, avisa as pessoas, coloca no próprio site da empresa, aí eu recebo lá um monte de currículos, um monte de coisas, e eu começo a fazer uma triagem. E como é essa triagem? Será que tem a formação? Será que mora próximo? Será que tem o perfil que eu estou buscando? Ele olha para características que eu vou te dizer, são características biográficas, são coisas que retratam a vida daquela pessoa. Então, onde ela mora, qual a sua idade, qual o seu gênero, o que ela está buscando, qual é a sua pretensão, qual é o currículo que ela estudou. E se você acompanha um pouco mais, você sabe, as pessoas hoje, elas são contratadas pelas suas competências e elas são demitidas pelo seu comportamento. O que eu quero falar com você é exatamente isso. Como é diferente a partir do momento em que você consegue alinhar as duas coisas. Então, você vai ter uma pessoa extremamente competente e também com os comportamentos que você vai buscar. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu consigo entender comportamento dentro de um processo seletivo? Muitas vezes, você tem lá uma pessoa que está trabalhando com você 1, 2, 3, 10 anos e você imagina, não, tal pessoa é daquela forma. Você já deve ter assistido alguma série de TV,
alguma matéria, alguma coisa, você fala assim, puxa, fulano de tal, você viu, olha, tal, a pessoa, ela era extremamente regrada com a família, muitas vezes religiosa, muitas vezes, nossa, fulano, puxa, ele morava com fulano e ciclano, ele engajado no projeto social, engajado, não sei o que. Não que todas as pessoas não que todas as pessoas que têm esse engajamento tenham algum tipo de problema, mas você assiste matérias dizendo, olha, fulano era tão engajado, de repente está lá a polícia na porta da casa dele. Por quê? Porque ele é um estelionatário, ele é um psicopata, ele é uma pessoa que tem um comportamento totalmente fora do comportamento padrão. Como isso? Como pode, como você tem essa situação diferente? Porque existe aquilo que eu enxergo, existe aquilo que está totalmente fora daquilo que eu posso visualizar. Existe aquilo que eu enxergo, aquilo que eu visualizo no meu dia a dia, aquilo que eu consigo observar como característica de uma determinada pessoa, e existe também aquilo que eu enxergo, que eu visualizo, que eu percebo das pessoas, e existe aquilo que elas são na sua essência, aquilo que eu mostro e aquilo que eu não mostro. Não, se você é uma pessoa que gosta desse tipo de coisa, gosta desse tipo de assunto, procura na internet alguma coisa falando sobre a janela de Johari, por exemplo. Você vai ver que a janela de Johari, ela fala um pouco sobre exatamente isso. Existe o eu que eu enxergo, o eu que as pessoas enxergam, existe o eu que, vamos lá, existe um Clóvis, que é esse Clóvis que está se mostrando e está se apresentando aqui através dessa câmera. Esse é a totalidade do Clóvis? Não, porque existem características que eu estou escondendo. Eu estou escondendo, por exemplo, que eu estou ou não de tênis, que eu estou ou não preocupado com a forma como vai ser a live ou a apresentação. Então, existe um Clóvis que está sendo visualizado por nós. Existe um Clóvis que ele esconde determinadas informações. Existe um Clóvis que você está enxergando aí, está dizendo, puxa vida, ele, num projeto meu, trabalharia muito bem, seria muito bacana, entendeu? E existe um que nem eu enxergo, nem você enxerga. É alguém totalmente diferenciado. O que acontece dentro das organizações é que, muitas vezes, aquilo que a gente enxerga é aquilo que a pessoa está mostrando para a gente. O que a gente consegue visualizar, uma coisa ou outra eu consigo perceber, mas eu não consigo perceber nessa totalidade. E às vezes, pessoas que estão junto com você, estão acompanhando esse projeto com você durante muito tempo, e falam, cara, eu não acredito que essa pessoa foi capaz de fazer determinada coisa. Então, a gente vê dentro de organização, estratégia de treinamento, estratégia de desenvolvimento, é você fazendo projetos de engajamento, projetos de, olha, eu vou colocar as pessoas para que elas trabalhem com propósito, com objetivo, com resultado, com todas essas coisas. E muitas vezes o que a gente percebe é que eu crio estratégias externas, que são aquilo que eu estou visualizando o tempo todo, mas eu não sei o que está por trás de tudo isso. Eu não sei o que é que essa pessoa... isso é o que ela me diz. Mas será que isso é a totalidade? É a verdade da informação? E é importante quando você começa a lidar com isso. Então, nós estamos trabalhando muito dentro desse contexto, dessa situação, de ajudar, principalmente empresários, desde aquele que é pequeno, daquele que, eu trabalho individualmente, eu sou o empresário único dentro de uma empresa, né? Eu sou aquela pessoa que presta um determinado serviço. Não, eu sou aquela pessoa que passei um pouco dessa etapa, tomei a decisão de contratar pessoas, e aí agora eu tenho pessoas trabalhando comigo, trabalhando dentro da minha organização. Poxa, legal.
minha empresa continuou crescendo e agora ela é maior. O Garcia colocou aqui, eu presa, né? Eu empresa, é exatamente isso, né? Então, você vai crescendo, você vai estruturando, você vai montando, e aí você vai aumentando a quantidade de pessoas que você tem na sua organização, a ponto de precisar do quê? De um departamento de recursos humanos, de uma área específica que vai contratar e selecionar pessoas. E o que eu quero falar é que, para todas essas situações, para todo esse contexto, sim, existem ferramentas, existem estratégias, existem maneiras de você lidar com isso. E o que é interessante é que, com o passar do tempo, vão surgindo novas ferramentas, novas técnicas que vão te ajudar a entender, de repente, em alguns minutos, alguns segundos, mais do que apenas aquilo que está escrito no currículo. Você vai, de repente, entender que aquilo que ele te falou é a informação que ele precisa que você saiba, mas você tem como buscar essa informação na sua essência. Eu vou pegar um exemplo aqui muito fácil da gente entender. Você vai no médico e ele chega para você e diz assim, olha, meu amigo, estou olhando aqui para você algumas características da sua fisionomia. Você tem aí algumas bolsas no olho, você está com um aspecto meio cansado. Ele olha para algumas características suas e diz assim, puxa vida, você faz atividade física? Você faz caminhada? Você se preocupa? Você dedica à questão do seu bem-estar? Quanto tempo do seu dia? Né? O cara, olha, eu não faço atividade física, eu não faço nada disso, eu durmo poucas horas e tal. A partir dessas informações, o médico é capaz de gerar um prognóstico, ele é capaz de gerar um pré-diagnóstico de alguma coisa que você, a partir das informações que você passou e dessa análise, ele é capaz de ter algum direcionamento, alguma informação sobre você. Legal. Qual é o próximo passo? O médico chega e diz assim, tá bom, então já que você está aqui, já que você me passou essas informações, deixa eu te falar uma coisa. Que tal fazer um exame de sangue? Por quê? Porque, que tal você fazer um exame de sangue? Por que eu devo fazer esse exame? Simples, porque a partir do exame, nós vamos conseguir entender um pouco mais sobre você, vamos começar a entender como que está efetivamente você por dentro, sua corrente sanguínea, seu triglicérides, colesterol, todos os seus indicadores ali, a sua glicose, ou seja, eu vou conseguir analisar muito mais informações do que efetivamente a gente ficar nesse processo de pergunta e resposta. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. Os comportamentos, a forma. Então, eu posso comer a mesma quantidade que uma outra pessoa, o metabolismo dele age de uma forma e o meu age diferente. Então, como é que isso impacta? Como é que isso faz? Então, a partir do momento que eu tenho um exame, um teste, algo que eu possa fazer e mapear isso, eu tenho uma quantidade de informações que ela é extremamente importante. Para o médico, e aí eu queria que vocês colocassem no lugar do médico, ele solicitar, ele pedir para que o paciente faça o exame, qual é o comprometimento dele, qual é o custo que ele tem, qual é o tempo que o médico perde ou investe para que a pessoa faça o exame. Às vezes é um tempo muito curto, é um tempo muito pequeno, é ele solicitar uma informação e vai lá o paciente no laboratório, faz o exame e traz o resultado. A partir desse resultado, ele tem todas as informações que ele precisa para dizer, tá bom, verdade. Então eu estou achando que é o quanto você come e na verdade não é. Pode ser sim o seu metabolismo. Você pode agir de uma maneira diferente e aí você não faz atividade física, você nada disso, mas a tua saúde está perfeita. Então é esse entender. E o que a gente consegue ver é que sim, existem novas técnicas, novas estratégias, coisas consolidadas e estruturadas que você pode sim, no momento em de um processo de seleção, de alguém que chega para você e diz assim, olha, eu gostaria de ter acesso a essa vaga, pô, legal, você quer trabalhar comigo? Quero.
Preciso que você faça esse exame. Preciso que você entre aqui, ao invés de ser um exame de sangue, ao invés de ser algo nessa profundidade, porque não é o teu propósito é entender se essa pessoa serve ou não para trabalhar com você, tá bom. Então, ó, eu preciso do seu currículo e também eu preciso que você faça esse teste aqui. E aí é onde você vai ter, por exemplo, conhecimento e informações muito mais do que aquilo que você imagina. O que eu aprendi ao longo da minha experiência profissional? Talvez, eu não sei o que é que você sabe, o que é que você já acompanhou, mas eu vim de uma trajetória de acompanhar empresas, muitas vezes em processos de consultoria, processos de venda, processos de ajudar o empresário a entender como ele poderia fazer para organizar os seus processos e vender mais. E é muito interessante porque muitas vezes você cria um plano, você coloca tudo ali na prancheta, você diz, ó, sua função é essa, a sua é essa, a sua é essa. Quando você entrega para a sua equipe, cada um faz o que quer, né? Cada um segue aquele caminho que está buscando específico. Então, você foi, contratou, buscou. Eu já vi muitas vezes algumas empresas dizendo assim, olha, a gente precisava solucionar um determinado problema e a gente sempre contratou consultoria. Dessa vez a gente fez diferente. A gente ofereceu um prêmio para a equipe para que eles trouxessem uma solução. Então, foi fantástico, porque eles trouxeram alternativas, eles trouxeram possibilidades, e agora, puxa, que legal. Então, quer dizer que aquele problema que nós tínhamos foi solucionado pelas pessoas da nossa empresa, e agora eles estão até mais felizes porque eles acabaram de garantir algo especial na festa de final de ano, ou um prêmio para a sua equipe. Eles conseguiram garantir algumas coisas bem legais e eu vou ter um resultado melhor, porque agora eu vou ter um resultado financeiro a partir daquilo que fez. Tá bom, então eu trouxe uma solução para não contratar um consultor. E aí eu vou dizer o seguinte, quanto é que essa sua solução ela foi testada pelo mercado? Quanto é que a sua solução, essa solução que a tua equipe, isso que você fez é válido? Ele é muito válido. Ele é muito bom, ele é muito bacana, porque de certa forma você empoderou as pessoas que trabalham com você. A minha pergunta é, por que foi que eles não trouxeram essa solução antes? Se o problema estava lá e a coisa acontecia, por que eles não trouxeram a solução? Você já parou para pensar em quantos problemas eles vão gerar para terem a solução? Aquela brincadeira do mágico, né? Eu gosto demais daqueles quebra-cabeça, né? Que o cara tem lá 2 pregos, né? E ele está lá tudo torto de um jeito especial, que só existe um jeito para você conseguir ir e soltar aquele negócio. Não é mais ou menos isso? Então, o que você começa a fazer? Você começa a ver que, caramba, então, o pessoal gostou, foi legal. Eles ganharam o prêmio, ficaram felizes da vida, que legal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer de novo. Ele vai criar o problema, ele vai criar o machucado para oferecer o remédio. E como é que você trabalha com isso? Como é que você faz isso dentro da sua organização? Tudo começa a partir do momento em que você passa a selecionar as pessoas corretas para a sua organização. Você para de ir apenas para a questão do será que essa pessoa é a pessoa ideal para trabalhar comigo? Você sai do achismo e vai para a tecnologia, você vai para o conhecimento. Você chega e diz assim, legal, legal, tem tecnologia, tem informação, tem conhecimento, eu quero que você, bacana, você quer trabalhar comigo? Você se identificou com a minha organização? Existe um ponto muito importante que algumas empresas menosprezam. Você sabia que a forma pela qual o seu candidato enxerga, a primeira visão que o candidato tem da empresa, parte do processo seletivo? A empresa que é muito fácil de entrar, ela não tem valor? Aquela empresa que você chega e diz assim, não,
Fui lá, mandei o currículo, o cara me chamou, fez uma entrevista rápida, me perguntou 3, 4 coisas, apenas para não dizer que eu já estava contratado. Esse tipo de empresa, você diz assim, tá bom, se foi fácil de entrar lá, então eu posso entrar lá a qualquer momento. E muitas vezes não é a verdade. Às vezes a pessoa entregou o currículo, era a pessoa que você estava precisando, você chega lá e ela se encaixa perfeitamente. Ela se encaixa perfeitamente. Agora, quando você cria uma metodologia, quando você cria um sistema, quando você cria um padrão de análise, você sabe sim qual é o perfil de cada pessoa. Nós estamos trabalhando num caso de um empresário que ele tem, eu tenho um cuidado para não revelar a situação, mas ele tem uma equipe bem pequena, tem ali entre 3 e 5 funcionários. E o que foi legal, nós conversando com o consultor, eu falei, tá bom, se ele falar a mesma coisa para esses 3 funcionários, a grande probabilidade é que talvez um entenda o que ele falou, ele acertou com um e errou com os outros 2. E eu vou dizer que existe uma grande chance dele ter errado com os 3. Por quê? Porque para cada pessoa você tem que ter uma informação diferente. Eu venho estudando organizações há muitos anos, fiz minha tese de doutorado, analisando o perfil comportamental, entendendo por que as pessoas fazem o que elas fazem, e o que eu quero passar, empresário, profissional de RH, é que é possível, no processo de entrevista, sem que você demande muito tempo, que você demande ficar lá fazendo centenas de perguntas, nem que você contrate. Existem dados que eles apontam que toda vez que você contrata um funcionário errado, o custo é de 12 vezes o salário. Então, você tem um funcionário ali que você vai pagar R$1.000 o salário mínimo para ele. Quando você selecionou ele errado, ele é um CLT. O custo que você vai ter é de 12 vezes o salário. Ou seja, a sua escolha errada custa no mínimo R$12.000. Imagina um funcionário que ganha 8 a 10 mil reais. A cada contratação errada, você tem um prejuízo de 100 mil. Isso é muito comum dentro das organizações. Se você identifica nos primeiros meses de contratação, até 3 meses, se você contratou, o cara ficou 3 meses, você desiste, esse não vai servir. Ele me falou uma coisa, mas ele age de maneira diferente. O seu prejuízo está ali, entre 10 mil a 100 mil reais. Imagina um salário maior, imagina uma condição alta. E como é que eu faço para, de certa forma, evitar que isso aconteça? Evitar que eu contrate uma pessoa e essa pessoa efetivamente não tenha o perfil que eu estou buscando. O que eu quero passar para você é que ao longo da minha trajetória e tudo aquilo que eu fiz, e eu atendo bastante gente, Brasil inteiro, que chegam para mim e dizem assim, Clóvis, acabei de fazer um processo de triagem aqui e eu quero contratar uma pessoa para um determinado cargo. O que é que você acha? Contrato ou não contrato? E é muito legal você assumir esse tipo de responsabilidade, de dizer, pode contratar que esse é um bom profissional. Ou você dizer assim, contrata, mas saiba que, né? Olha, ele vai ficar um período. Ele não vai ficar muito, mas ele vai ficar um bom período com você. Ou ele vai ficar pouco período com você. Né? É legal você entender que existe sim uma previsibilidade. Que é possível você olhar, entender e dizer, não, olha, esse é o estilo da pessoa, essa é a maneira como ela age, como ela faz. É legal você entender isso. Por quê? Porque isso foi o que eu aprendi ao longo da minha vida. Eu comecei a observar e disse assim, poxa, então, é possível prever? Sim. É possível? Sim. E teve muitas situações em que eu disse, olha, você tem que contratar essa pessoa, mas você tem que observar que ela tem essas características aqui. E se você der espaço para que ela se mostre, ela vai fazer exatamente isso. Então, é muito legal quando você trabalha dentro dessa característica. Basicamente, olhando para o nosso comportamento
treinamento, existem 3 tipos de pessoa, que é agora que eu quero que você fique muito atento. Existe um tipo de pessoa que ela é uma pessoa que ela busca estar no ambiente organizacional, ela busca estar junto de outras pessoas, ela busca se relacionar, mas a grande verdade para ela, o grande propósito da vida dela é simplesmente fazer parte de um contexto social. É aquela pessoa que você olha e diz assim, caramba, meu, mas fulano de tal, ele não muda. Se eu for daqui 15 anos, 20 anos, 30 anos, na casa dele, ele vai estar morando no mesmo lugar, muito provavelmente com o mesmo padrão, com o mesmo estilo, fazendo as mesmas coisas, e ele segue esse processo. Esse dia eu não gosto de evento, eu não gosto de exemplo pessoal, mas eu acho que esse se encaixa muito bem. Levei meu filho numa loja de tintas aqui próximo, e aí cheguei e olhei e falei, caramba, como tudo aqui é tão parecido, né? E aí perguntei para o rapaz, meu amigo, quanto tempo você trabalha aqui? Ele falou, desde 1974. Olha isso, tem 45 anos que aquela pessoa trabalha no mesmo lugar. Ele já aposentou, ele já fez, ele continua fazendo o mesmo trabalho. Eu perguntei, ele falei, caramba, eu me lembro de ter a idade do meu filho e vim aqui comprar tinta e ser atendido por você. Ele falou, poxa, que legal. Depois, quando eu pretendo parar de trabalhar, subentende-se quando ele não existir mais, né? Ele, assim, que aquilo é a vida dele, aquilo é o que ele faz parte, né? Ele falou, mas continua vindo aqui, porque tá vendo, aquele ali é o meu filho. E ele já está aqui há 13 anos. Então, olha como a história e o ciclo se repete. Esse profissional é um profissional que ele faz parte da organização, ele tem um contexto com ela, ele vai ficar o tempo que aquela organização existir. Enquanto a empresa existir, ele vai estar lá. Por quê? Porque aquilo é a vida dele. Qual é o ponto mais importante ali para ele? Se relacionar, conhecer. O momento em que eu disse que eu conhecia ele estava bravo, ele estava fechado, ele estava nervoso, 45 anos trabalhando no mesmo lugar, né? Quando eu cheguei, falei, te conheço. Acho que desde quando eu tinha a idade do meu filho hoje. Ele falou, cara, eu estou aqui há 45 anos, ou seja, antes de eu nascer, ele já trabalhava lá. Então, em qualquer momento da minha vida que eu passei por aquela loja, estava ele lá trabalhando. Esse tipo de perfil de profissional, ele é bom para a organização, ele tem um ponto positivo e um ponto de melhoria. O ponto positivo é isso. Ele só não, ele quis me levar para conhecer a estrutura, como é que funcionava, ou seja, para ele o emprego não é um emprego, não é um contexto. O emprego, estar ali para ele faz parte da vida dele, faz parte do contexto dele. É um profissional bom para a organização? Nesse ponto de vista de relacionamento, sim. Mas do ponto de vista de negócio, não. Por quê? Extremamente caro para a empresa. Muito provavelmente a empresa não demite, porque imagina o custo ou o investimento, tudo que ela vai ter que pagar no momento de demissão de um profissional desse. Ele se aposentou e ele continua trabalhando lá. Ou seja, muito provavelmente, eu acredito até que a empresa o mantém lá por essa questão de não ter como arcar com isso, mas ele é um funcionário excelente ali. É ele quem abre a loja, uma loja grande, é ele quem abre a loja, é ele quem mantém o contexto das coisas funcionando, é ele que sabe onde está absolutamente tudo, é ele que conhece as pessoas da região. Ele só não vende, ele só não entrega o resultado necessário. É uma pessoa que ele tem esse lado bom, ele participa demais, ele está presente, ele é o braço direito da empresa. O que ele não tem? Propósito com a meta. A meta da empresa, ele e a meta da empresa são situações diferentes. Ele acredita que aquilo que ele faz é importante mas vender é secundário. Então, existe esse tipo de pessoa, existe esse tipo de perfil. Eu citei vendas, mas não precisa ser vendas. Esse
cara podia ser, ou esse estereótipo, essa figura, ele pode estar dentro de uma organização no qual nós acompanhamos agora situações de processo em que funcionário dentro de uma multinacional, ele estava deixando de entregar informações para o chefe, porque ele entrou num duelo pessoal com o chefe. Olha qual é a proporção. Então, não é o tamanho da empresa, não é o que ele faz, é a pessoa. É ele olhar e dizer assim, não, meu propósito não é o objetivo, o meu propósito não é o propósito da empresa. O meu propósito é o meu propósito pessoal. Então, você tem essa pessoa que ela não alcança o objetivo, existe um tipo de pessoa que ele não alcança e ele está feliz por aquilo que ele consegue, o que ele tem. Não sei se é aquilo que a empresa precisa. Existe um segundo tipo de perfil, que são pessoas que elas têm um resultado mediano, médio. Ele é muito bom para a organização porque aquilo que você pede, aquilo que você estabelece, ele alcança, ele consegue, ele está sempre na média. Ele está sempre, você pediu para ele 100, ele cumpre 100. Né? Ele está sempre fazendo aquilo. Ele tem um perfil, ele gosta, ele faz parte de empresas. Qual a diferença desse segundo grupo para o primeiro? Ele tem um maior comprometimento com a meta. Né? Meta para ele é fundamental. Ele tem essa característica da meta. E existe um terceiro perfil, que é o perfil da pessoa de sucesso. É o perfil daquela pessoa totalmente diferenciada, que dentro de uma organização ele vai fazer toda a diferença. Se você pedir para ele 100, ele te entrega 140. Se você pediu para ele 140, no mês seguinte ele vai te trazer 200. Por quê? Porque ele é movido a desafios. Ele vai fazer e vai acontecer, e ele vai acontecer de uma maneira geral. Pô, Cláudio, então é possível colocar só gente que eu vou precisar de 100, ele vai trazer 140? Que ele vai trazer 200, que ele vai trazer sempre mais do que aquilo que eu preciso? Eu vou dizer, isso é muito bom para um determinado momento. Existem duas características desse tipo de pessoa que efetivamente você vai precisar alinhar. Primeira delas, elas não costumam ficar muito tempo dentro de uma organização. Por quê? Porque ela fez 140, depois ela fez 200, depois ela quer mais. E às vezes esse mais é mais do que a sua empresa é capaz de produzir. Ele começa a vender, a entregar, a fazer, a conectar, e de repente aquilo que era um problema passa a ser, o problema muda de foco. Antes era vender e agora é entregar. Era vender, agora é produzir. Né? Ou seja, ele transforma a sua organização. E quando ele percebe que ele não tem para onde ir, ele acaba saindo. E outra coisa, essa pessoa dentro de um ambiente organizacional, ela tem que ser muito bem tratada, muito bem cuidada. Por quê? Porque para ele, atingir a meta não tem limite. Ele vai fazer o que for preciso. Então, ele vai se isolar, ele vai, até numa próxima live, eu conto para vocês de uma situação de um vendedor de muitos e muitos anos. A empresa foi vendida há 3 anos, 3 vezes, e o atual dono queria saber por que aquela pessoa estava trabalhando na empresa, porque ninguém gostava dele. O financeiro não gostava, o gerente não gostava, aí ele foi no antigo dono, o antigo dono não gostava, ninguém gostava do profissional, mas ele estava lá e a empresa era vendida e ele continuava lá, e quem comprou a empresa falou, cara, eu não sei por que ele continua trabalhando comigo e eu quero saber. E foi legal porque a gente foi investigar, mas vai ficar muito extenso para essa live. Eu vou fazer uma live específica sobre isso, sobre esse tipo de perfil de profissional. E o que eu quero falar para você, sim, que é possível que você, no processo de seleção, possa fazer esse tipo de triagem. Olhar para o perfil da pessoa, para as características dela, do tipo, o que é importante para você? Faixa etária, gênero, escolaridade, competência, o que você precisa dessa pessoa, mais os seus comportamentos. Como ela age em determinadas situações. Mas não necessariamente você precisa contratar essa pessoa para descobrir.
Você tem como descobrir, sim, antes do processo de contratação. E é disso que a gente vai falar. Na semana do dia 18 a 24 de novembro, também conhecido como próxima semana, nós teremos a Semana da Escolha Certa. É um evento 100% gratuito, 100% online, aonde eu vou mostrar como que você pode economizar tempo e dinheiro na contratação das pessoas certas para a sua equipe, né? Então, eu vou te mostrar, olha, pede para essa pessoa fazer esse teste, ela vai demorar poucos minutos, ela vai olhar para a sua empresa e vai dizer, poxa, que bacana, então é assim que a minha empresa funciona, é assim que essa pessoa age, é assim que ela se comporta, é assim que ela age, é assim que ela se comporta, puxa, que bacana, é dessa pessoa que eu preciso dentro da minha organização. Como? Você vai aprender como é que isso funciona, como é que você olha isso de uma maneira tranquila e como que você vai ter, de um lado, currículo, do outro, o seu relatório de perfil comportamental, você vai analisar essas informações, você vai ter a capacidade de dizer, a pessoa ideal para a minha organização é essa daqui. Por quê? Porque ela tem essas características. É muito interessante porque tem uma frase que ela diz assim, do jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas. Então, da maneira como eu me comporto aqui na câmera, é a forma como eu me comporto em todas as outras situações. A hora que eu não estou estabelecendo filtros, é assim que eu faço. E é assim que vai funcionar no processo de seleção. Então, vai ser um evento voltado para empresários e profissionais da área de recursos humanos. Eu quero que você convide seus amigos, passe esse link para pessoas que você conhece. Fala assim, puxa vida, você é da área de recursos humanos, está sempre procurando pessoas profissionais. Existem pessoas profissionais que você está buscando, que tem esse perfil, que tem essa característica, e sim, esse conteúdo vai te ajudar muito, certo? Então, aqui na bio do Instagram, ou se você estiver assistindo pelo YouTube, tem um botão escrito Saiba Mais, clica nesse botão, faça a sua inscrição gratuitamente e você vai ter acesso a todo esse conteúdo, tá bom? Então, empresário, profissional de RH, empreendedor, sim, é possível fazer com que a sua empresa cresça, é possível fazer com que você alcance seus objetivos, que você dobre o faturamento, que você consiga tudo isso e não caia na besteira de achar que é possível fazer tudo isso sozinho. Para uma empresa crescer, é preciso de pessoas trabalhando com você. Clóvis, eu não vou contratar CLT. Eu terceirizo, eu contrato prestadores de serviço. Eu também faço isso. E antes de eu contratar o prestador de serviço, eu falo, olha, eu gostaria que você conhecesse o produto que eu trabalho. Eu gostaria que você conhecesse essa ferramenta. Eu queria conhecer você um pouco mais. E aí, a partir dessas informações, eu já sei o que eu posso esperar dessa pessoa. Vai ser uma pessoa de baixo, médio ou alto desempenho. Ele está vindo para assumir o meu lugar ou ele está vindo para me ajudar a construir a minha organização? E isso você vai aprender que é muito mais fácil do que você imagina, tá bom? Então, compartilha esse vídeo, passa, se inscreve no canal, coloca todas as informações, se inscreve na bio, pega ali o link, clica lá e a gente se vê a semana que vem na Semana da Escolha Certa, tá bom? Um grande abraço.